Hoje eu quero falar sobre as principais decisões das nossas vidas, baseado na história de Moisés. Esse sermão não é de minha autoria. Quem fez ele foi o pastor Gelson Magalhães. Nós precisamos ser fiéis, não há nada errado em usar o material de outra pessoa, desde que nós sejamos honestos e identificamos a fonte. Como eu achei o esboço dele muito interessante e bem no meu estilo de pregar, eu resolvi trazer aos irmãos essa palavra: as principais decisões da vida. E o texto de Hebreus, do versículo 23 até o versículo 30, ele nos traz os pontos altos, os pontos chaves da vida de Moisés. E Moisés, ele só teve um futuro muito abençoado, porque no passado dele, desde o momento do seu nascimento, sua mãe, seu pai e os seus irmãos foram suficientemente corajosos para não matá-lo, porque era decreto do rei que a criança deveria ser jogada no Nilo. Então, pelas decisões do passado, Moisés teve um futuro brilhante. Às vezes nós colhemos os maus frutos das nossas vidas, e às vezes nós reclamamos com Deus sem ter direito, porque em várias circunstâncias nós apenas estamos colhendo o que nós plantamos. Nós temos muita facilidade de olhar uma pessoa bem sucedida na vida e falar: nossa, aquele cara teve sorte, aquele cara é abençoado, ele tem tudo que quer. Mas às vezes nós não esquecemos que às vezes o cidadão tem 50, 60, 70 anos e ele já está lutando há 40 anos. Ele já teve tantas dificuldades, quebrou uma, duas, três vezes, tentou, errou, e quando ele chega no sucesso é fácil olhar. Era muito fácil olhar Moisés, por exemplo, diante do Mar Vermelho, mandando que o mar se abrisse e falasse: esse homem é um homem de Deus, é um homem que Deus abençoa, é um homem que tem poder de Deus nas suas mãos. Era muito fácil. Só que para chegar lá, Moisés, ele passou por 80 anos de história. Passaram-se 80 anos para que então Moisés pudesse ser aquilo que Deus preparou para ele. Então nós precisamos entender que as decisões das nossas vidas vão nos dar um futuro brilhante ou um futuro fracassado. As decisões que você toma com seu filho hoje vão apontá-lo para o sucesso ou para o fracasso. E nós precisamos ter em nós essa consciência e vivermos uma vida em que nós tenhamos capacidade de planejamento, tenhamos algo, tenhamos metas. Mesmo que você é pequenininho, mas você quer ser grande, tenha meta na sua vida. Aí você vai falar: mas foi Deus que levou Moisés. Foi, mas Moisés já tinha no seu coração o desejo de ser o Messias, vamos dizer assim, da sua nação. Quando ele mata aquele egípcio que estava maltratando seu irmão, ele achou que fazendo aquilo, talvez ele despertaria o povo para uma rebelião, para que eles pudessem até lutar contra os egípcios, porque Moisés, ele já tinha no coração esse fogo de que ele seria algo nas mãos de Deus para ajudar a sua nação. Então às vezes você está tendo um sonho hoje, um objetivo hoje, e você não vislumbra você lá em cima, ou alcançando o seu objetivo.
Tenha isso em mente. Tome sempre as decisões acertadas, para que você, para que eu, possamos vencer nas nossas vidas. Quais foram as decisões que Moisés tomou, que projetou ele para o sucesso na sua vida? Primeira decisão: ele definiu a sua identidade. É muito importante que nós tenhamos a capacidade de termos identidade, de termos personalidade própria. Existe um termo pejorativo e que cabe muito bem aqui, onde a pessoa fala: você é Maria, vai com as outras. Ou seja, você não tem personalidade própria. Para que a gente possa chegar a algum lugar que nós sonhamos nas nossas vidas, sejamos uma bênção na mão de Deus, nós precisamos ter personalidade própria. Nós precisamos identificar quem nós somos, quem nós queremos ser e qual é a figura que eu vou me apresentar perante a população, perante Deus, perante a minha família, para que eu possa viver e projetar aquilo que eu quero ser lá na frente. E Moisés, ele teve a capacidade de identificar-se logo cedo na sua história. Versículo 24: pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Imagina um homem em que todo o seu povo é escravo num país estranho, e só ele é chamado filho da filha de Faraó. Nós tivemos esses dias a morte do príncipe lá, se eu não me engano, Filipe, não sei das quantas. E Moisés, se nós formos falar num sistema de monarquia, ele estava naquela posição. Ele era um príncipe. Mesmo que ele nunca chegasse a ser faraó, a ser rei, os privilégios da vida dele eram infinitos dentro da realidade do seu povo. Ele estaria numa posição de destaque. Ele viveria uma vida toda segura e regalada, com todos os prazeres que um mortal deseja, porque ele era filho da filha de Faraó. E Moisés, ele não aceitou isso. Quando Moisés mata o egípcio, defendendo o hebreu, ele se identificou não como o príncipe do Egito, mas como os escravos do Egito. Ele foi capaz de assumir a sua identidade. E falando num contexto bíblico, num contexto religioso, eu e você precisamos assumir a nossa identidade como cristãos. Diante da igreja eu sou cristão, diante da minha família eu sou cristão, diante dos amigos da escola eu sou cristão, diante dos amigos do trabalho eu sou cristão, diante dos ateus eu continuo sendo cristão. Isso é ter uma identidade confirmada, e as minhas palavras, as minhas atitudes sempre serão de cristãos, independente de onde eu esteja ou de quem esteja perto de mim. Isto é uma decisão acertada que nós precisamos fazer. Definir quem sou eu. Eu sou um cristão. E assim, em outras áreas da vida, da mesma forma. Eu sou um pai,
e eu vou fazer o papel de pai. Eu sou, quem é mãe, eu sou mãe, e eu vou fazer um papel de mãe. Eu sou um filho, farei o papel de filho. Eu sou um bom profissional e farei o papel de um bom profissional e vou alcançar os meus objetivos na minha profissão. Eu sou estudante e eu vou estudar para ser um dos melhores. Eu não sou o tipo da pessoa que recomenda o seguinte: você tem que ser o melhor em tudo. Por quê? Porque ser o melhor em tudo dá trabalho demais, e sempre vai ter alguém querendo ser melhor que você, e você sempre vai estar numa luta que nunca vai terminar. Mas seja bom no que você faz, mesmo que você não esteja lá no primeiro da lista, mas que as pessoas reconheçam: olha, aquele cara é bom no que faz. E só isso basta. Seja o melhor que você puder. Não entre numa competição ferrenha, porque você pode escravizar a sua vida em troca disso, e às vezes não vale a pena. Mas seja bom no que faz. Tenha uma identidade firme, formada. Segunda atitude: eu tenho que determinar as minhas prioridades. Vou tomar uma água aqui. Eu tenho que determinar as minhas prioridades. Moisés, ele chegou num ponto da vida dele em que ele precisou identificar as suas prioridades e colocá-las na frente das suas vontades. Pergunte para toda pessoa bem-sucedida, ela vai te falar o seguinte: eu precisei estabelecer prioridades, eu precisei abrir mão de muitas vontades, e eu precisei ser disciplinado para chegar aonde eu cheguei. E essa é uma atitude sábia que nós precisamos tomar. Hebreus versículo 11 aqui, eu marquei errado, deixa eu só confirmar aqui. Então, vamos lá. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava um galardão. Versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, porque contemplara o galardão. Para que nós possamos entender esse texto, nós precisamos definir duas palavras-chave que eu considero aqui nesse texto. Primeira palavra, opróbrio. Segunda palavra, galardão. Opróbrio é a pessoa que é envergonhada pelos outros. É quando a pessoa chega para o cidadão e fala assim: você é um fracassado, você não consegue nada na vida, você não tem futuro. Isso é opróbrio. Moisés, ele considerou ser opróbrio de Cristo, ou seja, ele considerou ser difamado, porque ele defendia a causa de Cristo, que era a causa do seu povo. Em lugar do opróbrio, ele receberia galardão. E essa palavra galardão são recompensas celestiais. Então Moisés, ele olhou o seguinte: olha, eu tenho tudo isso aqui, só que isso aqui é passageiro, é transitório, isso aqui eu vou morrer, vai ficar. Mas o que Deus está me propondo, as recompensas eternas, elas nunca terminarão. Então compensa eu passar 80, 120 anos, que foi o caso de Moisés, de sofrimento, mas ter a eternidade ao meu favor. E lá mais de 1500 anos depois,
O que nós podemos ver? Moisés, no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias, conversando com Jesus. Era aquilo que ele queria. Ele não queria glória humana, ele queria glória celestial. E eu pergunto para você: o que você quer? Glória humana? Então você tem que desprezar o opróbrio de Cristo, o sofrimento pelo nome de Cristo. Mas se você quiser glória eterna, você tem que desprezar a glória humana. O próprio Senhor Jesus diz: não há como servir a dois senhores. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Ele então dispensa o sistema de valores do mundo. Moisés, ele tinha o poder nas mãos. Ele fazia parte da nação poderosa da época. E ele então abre mão disso. Ele abre mão do poder e do prestígio. Versículo 24. Pela fé, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25 diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele abriu mão de prazeres. Moisés abriu mão do poder e do prestígio. Moisés abriu mão do prazer. Ele preferiu ser maltratado com o seu povo do que usufruir dos prazeres transitórios, ou seja, que terminariam do pecado lá no palácio. Moisés abriu mão de possessões. Versículo 26. Porquanto considerou a prova de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés, ele desprezou os tesouros do Egito em troca do opróbrio. O príncipe do Egito virou pastor de ovelhas. Ele trocou, porque o que interessava para ele era o galardão eterno. Quais eram os valores que Moisés priorizava na sua vida? Aqui nós identificamos aquilo que não era prioridade para ele. A prioridade de Moisés não era prestígio, não era poder, não era prazer e não era possessão. Quais os valores que Moisés considerava suficientes e interessantes para ele? Primeiro, o propósito de Deus tem mais valor do que a popularidade. Versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. O propósito de Deus é mais interessante do que a popularidade. Moisés se tornou um anônimo. Ele se tornou um fugitivo. Ele se tornou um perseguido. E ele teve que se exilar do Egito. Mas ele colocou como prioridade fazer a vontade de Deus do que a sua própria popularidade. Aqui eu vejo um princípio que Jesus ele usa, que às vezes é difícil de nós usarmos, mas é um princípio que eu preciso ter na minha vida e você na tua. A Bíblia diz que quando a tua mão direita fizer algo, a tua mão esquerda não pode ver. Porque se você fizer como os fariseus, que fazem algo e vão nas praças cantar aquilo que fizeram, você já recebeu a sua recompensa. Mas quando você faz algo sem que ninguém perceba, sem que você tenha fama,
sem que você ganhe as glórias, você tem galardão. Então às vezes você pensa, mas eu faço tanto para Deus e ninguém reconhece o que eu faço. Aí quando você tiver esse pensamento, glorifique a Deus, porque se ninguém está reconhecendo o que você faz, você está no caminho certo, porque é Deus quem reconhece o nosso trabalho, é Deus quem reconhece aquilo que nós fazemos. Ah, mas é bom quando os homens reconhecem, é bom, e Deus é bondoso, e sempre vai ter alguém que vai chegar para você e falar: muito obrigado pelo que você fez, Deus te abençoe, você foi uma bênção na minha vida. Por que Deus permite isso? Para que nós fiquemos animados, e para que nós não desanimemos. Mas aquele que importa ver aquilo que você faz é Deus, e não é você mesmo. Aliás, e não é as outras pessoas, não são as outras pessoas. Moisés valorizava o povo de Deus do que os prazeres. Ele não preocupou em ser popular, e ele não preocupou em ter prazeres. Por que nós falamos isso? Porque quando Moisés se identifica com o povo dele, ele estava se identificando com escravos, com pessoas afligidas, maltratadas, com pessoas que não tinham direito nem de escolher o que queriam fazer. Era isso que Moisés escolheu. O versículo 25 diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Graças a Deus o nosso país ainda não tem isso, mas se um dia levantar uma perseguição contra a igreja no nosso país, pode chegar o momento de nós termos que escolher entre a liberdade e a cadeia, entre a vida e a morte. E aí, qual será a nossa prioridade nesse momento? Servir a Deus implica nesses riscos. Moisés escolheu a paz de Deus como maior do que as possessões que ele poderia ter. Versículo 26: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés, ele entendeu que o Deus de Israel tinha um plano para ele. O erro dele foi ter precipitado. Eu nem posso dizer se foi um erro, porque eu creio que assim como Deus usou os irmãos de José para levá-los ao Egito, Deus usou agora aquela situação onde ele foi acusado de homicídio para tirá-lo do Egito, para que ele passasse por 40 anos no deserto, aprendendo a administrar o caos, a escassez, a dificuldade, para que ele pudesse voltar para o Egito e saber ser um líder e saber se colocar no lugar do povo como escravo. E olha como Moisés sabia se colocar no lugar do povo. Se Moisés tivesse saído direto do palácio do faraó para liderar o povo, talvez ele não teria capacidade de se identificar com as falhas e com o sofrimento do povo, porque ele estaria saindo cheio de soberba. Mas como ele passa 40 anos no deserto e ele aprende a viver uma vida humilde, quando Deus fala para ele: Moisés, eu vou descer lá e vou destruir aquele povo, eu farei de você uma grande nação, ele teria apoiado Deus, falar: é isso mesmo, Deus, desce lá e acaba com eles e faça de mim um grande homem, e faça de mim um grande líder. Mas como ele sabia, como ele já tinha vivido na humildade, como ele já tinha passado pelas dificuldades, ele se coloca no lugar do povo. Ele fala: que é isso, Deus? O que o faraó vai falar? Que o Senhor é um Deus qualquer, menor até do que os deuses deles.
que tirando o povo do Egito, não deu conta de sustentá-los e abandonou-os. Aliás, e os matou no deserto, porque o Senhor não deu conta de cuidar deles. Ele considerou a sua comunhão com Deus, a sua paz com Deus, muito mais do que as possessões. Podemos ter posses na vida? Creio que podemos. E se a vida nos der oportunidades, precisamos abraçá-las. Mas a nossa comunhão com Deus, a nossa paz com Deus é sagrada. E eu preciso andar certo para com Deus. E eu não posso quebrar minha comunhão. E Moisés sabia disso. Paulo também sabia disso. Quando ele diz em Filipenses 3,8: considero tudo como perda, comparando com a suprema riqueza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. O servo de Deus, ele precisa estar disposto a perder todas as coisas pela honra do seu Senhor. Ele precisa estar disposto a perder o seu trabalho, perder os seus bens, até mesmo a sua saúde e a sua vida. Isso é prioridade no reino de Deus. Por que Jesus virava e mexia, ele sobrava só com os gatos pingados do lado dele? É porque ele desafiava as pessoas que o seguiam a abrir mão das suas próprias vidas. E mesmo entre aqueles que ficavam do lado dele, como os discípulos, eles ainda balançavam, e alguns queriam sair, abandonar o ministério, abandonar a fé, abandonar Jesus. E Paulo foi um exemplo claro disso. Pelo amor de Cristo, Paulo perdeu tudo que ele tinha, todos os seus bens, todos os seus privilégios intelectuais e políticos. Ele perdeu tudo, assim como Moisés perdeu tudo, Paulo perdeu tudo. E se Deus um dia chegar para nós e falar: eu vou tirar tudo que você tem, você tem que dar graças a Deus, se for da vontade dele. Prioridade. Terceiro aspecto: eu preciso aceitar a minha responsabilidade. Moisés entendeu a sua responsabilidade. Ele demorou 40 anos para voltar lá. E quando Deus mandou ele voltar, ele falou: Senhor, o senhor está brincando comigo, tem 40 anos que eu fugi do Egito. Se eu apareço lá, Senhor, eu vou morrer. E aí ele começa a usar desculpas, como por exemplo que ele era pesado de língua, não sabia falar bem. E falou: Senhor, eu não sei discursar diante das pessoas. Olha, eu não sei até que ponto Moisés foi sincero aqui, porque um homem que foi criado lá no palácio até os 40 anos de idade, ele deveria ter algum conhecimento de oratória. Mas mesmo que ele fosse sincero, Deus não permitiu que ele usasse essa desculpa. Ele falou: olha, então, é o seguinte, eu vou falar com Arão, e Arão vai te encontrar, e você será o Deus de Arão, e ele será a tua boca. Ou seja, eu vou falar com você, você fala com Arão, e Arão fala para Faraó. E ele então, depois de dar algumas desculpas, ele fala: Senhor, envia qualquer um menos eu. E aí o de Deus se levanta contra ele, e ele faz Moisés entender que ele deveria ir. Nós precisamos aceitar as nossas responsabilidades como cristãos. A minha responsabilidade como cristão, como pastor,
é atender a igreja, é sempre que eu tiver oportunidade de pregar o Evangelho, é trazer aos irmãos a palavra, é assumir a responsabilidade pelo bem ou pelo mal que aconteça com a igreja. Esta é a minha responsabilidade e eu preciso fazer. A minha responsabilidade iguala com a de vocês em alguns aspectos. Por exemplo, a responsabilidade genérica de cada cristão, ser um testemunho vivo da palavra, pregar às pessoas, dar bom testemunho, viver uma vida santa, viver sem pecado o máximo que eu puder, conhecer cada vez mais a palavra de Deus e o Deus da palavra. Isso é responsabilidade minha e tua, e nós precisamos estar sempre dispostos a cumprir com as nossas responsabilidades. E aí nós podemos tirar uma ilustração da rainha Esther e do pedido de Mordecai, ou Mardoqueu em algumas traduções. Esther 4, versículo 13 diz o seguinte: então lhe disse Mordecai, respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que fosses elevadas a rainha? Então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. Esther estava com medo, porque existia uma lei no reino que mesmo a rainha, se não fosse chamada à presença do rei, e se ela chegasse lá diante dele, e ele não estendesse o cetro em direção a ela, ela seria punida com a morte. Era disso que ela estava com medo. Ela falou: você sabe, Mordecai, que o rei me chama tem muito tempo a sua presença. Se eu chegar lá e ele cismar que quer que eu morra, eu vou morrer. E Mordecai falou para ela: você está com medo? Saiba o seguinte, você é judia também, essa perseguição vai te alcançar, e se você se acovardar, Deus ele vai manter a vida do seu povo, e ele vai levantar de qualquer outra parte livramento, mas saiba que tu e a casa do teu pai perecerá. Então Esther, ela criou coragem, e ela falou: sim, Mordecai, eu vou cumprir a minha obrigação. E Mordecai falou para ela: esta é a sua obrigação, Esther. Quando ele disse: quem sabe para uma conjuntura, Priscila, dá para você ficar quieto? Quem sabe se para uma conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. O que Mordecai estava dizendo? Deus te colocou aí, Esther, foi para esse dia. Quando esse dia chegasse, você seria o instrumento dele para livrar o seu povo e para conquistar os seus inimigos. E ela disse: então eu vou. Se perecer, perecer. Se morrer, morrer. Graças a Deus, como eu falei, nós não vivemos num país assim, mas existem países onde o simples fato de ir a uma igreja, de carregar a Bíblia, de falar do Evangelho para alguém, é motivo de sobra para prisão, para tortura e para morte. E aqueles irmãos, eles têm que encarar essa situação.
E eles têm que falar como Esther: se morrer, morri. Olha o quanto tem que ser frio em muitas vezes nas nossas vidas. Uma prioridade das nossas vidas: eu preciso aceitar a minha responsabilidade. Eu tenho que escolher a minha autoridade. Em outras palavras, eu tenho que escolher quem manda em mim. Quem manda em mim é Deus, ou quem manda em mim é o governo? Quem manda em mim é o pecado? Quem manda em mim são as pessoas que me criticam. Quem manda em você? Eu preciso ter isso como prioridade na minha vida. Eu preciso definir quem é a autoridade sobre a minha vida. Hebreus 11:27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O autor aos Hebreus, que eu acredito ser Paulo, ele diz: Moisés, ele não temeu a cólera do rei, ele desprezou a autoridade do rei sobre ele, porque Moisés conseguiu ver Deus. Ele diz ali: como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, nós precisamos definir quem é a autoridade sobre as nossas vidas. Não é o governo que é a autoridade sobre a sua vida espiritual, não é o marido sobre a esposa, apesar de que ele tem influência, não é o pai nem a mãe, é você e Deus. E eu preciso priorizar: Deus é a autoridade da minha vida, e tudo que eu fizer, eu respondo para Ele. Tudo que eu fizer, eu consulto Ele. Tudo que eu fizer é para a glória do Senhor. Isso é prioridade. Eu não apenas preciso vir à igreja, eu preciso determinar que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida e pronto. Então Ele vai governar a minha vida em todos os aspectos. Jesus diz: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem. Isso é não ter Jesus como autoridade sobre a vida pessoal. E Moisés escolheu Deus como sua autoridade, e o seu sucessor Josué fez a mesma escolha. Josué 24:15: escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus. Aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Estevão escolheu a autoridade que ele ia servir. Ele foi apedrejado por isso. Alguns discípulos foram açoitados e foram soltos, e foi dito a eles: não continue pregando essa doutrina. E o que eles disseram? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem é a autoridade suprema sobre a tua vida? E talvez você vai responder: Jesus. Eu vou te fazer outra pergunta: você tem obedecido Jesus em todos os aspectos? Porque se você ou eu não estivermos obedecendo a Deus em todos os aspectos, isso mostra que Ele não é a autoridade suprema sobre a minha vida, que sou eu, ou uma influência externa, ou qualquer outra coisa. Em quinto e último lugar, o que acontece quando nós tomamos as decisões certas
nas nossas vidas. Baseado aqui no texto sobre Moisés. O que acontece quando eu tomo as decisões acertadas na minha vida? Primeira coisa, Deus me concede coragem para eu enfrentar os piores inimigos. Você acha que foi fácil para Moisés lidar com aquela situação? O Egito poderia facilmente fazer uma varredura em muitos lugares e achar Moisés e levá-lo a ser justiçado por aquilo que ele fez. Eu creio que Moisés vivia com medo todo dia. Esses dias eu estava entrevistando um delegado, achei interessante que ele falou: olha, eu ando de carro blindado, eu não ando com cinto de segurança, porque 2 segundos que eu precisar de tirar o cinto de segurança eu posso perder a vida. Eu ando com 2 pistolas e um fuzil. Imagina a paz que esse homem tem na vida dele. Um gato pula no telhado dele e já sai atirando. Às vezes, pelo menos no começo dos anos, Moisés vivia assim, atormentado. Toda hora ele pensava: vai chegar os soldados, vão me prender. Mas ele entendeu que ele precisava ter coragem para enfrentar os seus próprios medos. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Quando eu tenho prioridade, a minha prioridade é com Deus, Deus me encoraja, Deus me ajuda a vencer os meus medos, a vencer os meus anseios, as minhas incertezas. Deus não nos prometeu que nós não estaremos em perigo, estaremos, mas Ele prometeu que Ele vai nos encorajar. Por isso que a palavra de Deus lá em Apocalipse fala: fora ficam os covardes, porque aquele que vai trabalhar na obra de Deus, ele precisa ser munido de coragem. E Deus nos encoraja quando nós fazemos a vontade dEle. Quando nós priorizamos Deus e a sua vontade e as ações que Ele aprova, Deus nos usa como instrumentos de livramentos dEle. Porque Moisés foi munido de coragem e ele foi à frente do seu povo. Deus permitiu que ele fosse o instrumento principal do livramento completo da nação de Israel da escravidão do Egito. Versículo 28: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Quando Moisés institui a Páscoa, ele estava dizendo: daqui a pouco nós estaremos saindo do Egito como homens livres e ricos. E ele foi à frente do seu povo, porque ele definiu as prioridades, e Deus coloca ele como instrumento principal dentro do plano de Deus. Quando nós fazemos de Deus e as suas vontades a nossa prioridade, Ele nos leva a experiências acima do imaginável. Versículo 29: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando-os os egípcios foram tragados de todos. Imagina um homem em pé sobre uma pedra, estendendo ali o seu cajado, e um vento soprando a noite toda, abrindo o mar, e o povo passou por terra seca. Aí muitas pessoas querem ver o agir de Deus, querem ver a mão de Deus, querem ver o sobrenatural,
Só que elas esquecem de avisar uma coisa, ou talvez elas não saibam de uma coisa. Se você pegar a Bíblia toda, pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, com exceções de algumas passagens em que existia uma necessidade, mas não existia um risco, aqueles que experimentaram o sobrenatural de Deus estavam em grande perigo, estavam em grandes angústias, estavam enfrentando grandes lutas. Aí a pessoa chega na igreja e quer ver o sobrenatural de Deus, e se esquece de entender que para que eu possa ver o sobrenatural de Deus agir, eu preciso estar no vale da sombra da morte. E nós nos perguntamos: eu estou disposto a passar pelo vale da sombra da morte para ver o agir milagroso de Deus? Porque se eu não estiver disposto, e você também não temos por que ficar buscando sinais de Deus. Contentemos-nos com a simplicidade da palavra e agradecemos a Deus pela simplicidade da vida. Mas aqueles homens que se comprometem a ir nos lugares que ninguém quer ir, correr os riscos que ninguém quer correr, eles verão o sobrenatural, o agir de Deus, o livramento de Deus, a mão de Deus sobre eles. Então, muito cuidado até quando você quer ver algo de Deus. Para o povo ver o mar abrir, ele precisou de ver atrás deles o exército furioso de Faraó para exterminá-los. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus e que muitas vezes forem colocados no vale da sombra da morte, poderão experimentar o agir sobrenatural de Deus sobre as suas vidas. Quarto, Deus destrói os seus inimigos. Quando Deus mandou Moisés ir lá no Egito, Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele não vai deixar vocês saírem, porque eu quero castigar o Egito. A intenção de Deus era acabar com o Egito, por isso que endureci o coração de Faraó. E quando o Egito perde os seus primogênitos e Faraó está entristecido e manda o povo embora, Deus vai lá pela última vez e endurece o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus falou: eu sou um exército e eu quero matá-los, vão atrás do povo. E Deus já estava preparando o mar para tragar os egípcios. Quando nós cremos e nós usamos de Deus as suas prioridades, Deus destrói os nossos inimigos. Eu quero abrir um parênteses aqui, que nós hoje vivemos no Brasil uma situação semelhante a essa. Está surgindo, se levantando no Brasil, já de muito tempo, mas agora que eles perderam parte do poder, eles estão furiosos. Pessoas que querem destruir a família e a sua ordem, querem destruir a igreja e a sua ordem. E nós precisamos clamar para que Deus destrua os nossos inimigos. Eu não estou mandando você pedir a morte de fulano, ciclano. Eu estou te incentivando a orar para que Deus destrua os inimigos da forma dele. Destruir os inimigos pode ser o cidadão se converter e se tornar seu aliado. Os inimigos foram destruídos. Como Deus faz, não é nosso problema, mas nós temos que orar
clamar pela nossa nação, para que a família, a liberdade religiosa, ela sempre prevaleça. Aí você fala: mas eu não estou. Estamos vivendo tempos perigosos, em que aquilo que nós lutamos, defendemos e usufruímos, que é a liberdade, pode acabar. Então clame a Deus, porque Deus destrói os seus inimigos, e Deus derruba as muralhas que te impedem avançar. Já passou aquele momento na vida que você sabe onde quer chegar, você sabe fazer, você consegue chegar, mas tem uma muralha que não te deixa passar, e você bate, se bota para trás e não passa. Essa muralha chamava-se a muralha de Jericó. Eles precisavam conquistar a cidade, mas a muralha era intransponível, porque naquele tempo não tinha míssil, não tinha helicóptero, não tinha avião, não tinha nada. O cidadão tinha que ir lá na unha e subir no muro e pular para dentro. E a cidade, além de uma muralha, tinha um exército. Então eles não tinham como, era uma cidade fortificada, mas eles precisavam conquistar. E quando acontecer isso, nós clamamos a Deus, e se for da vontade dele, ele derruba a muralha. Se não for da vontade dele, fala: olha, isso aí não é para você, deixa isso para lá, desvia, vai por esse caminho aqui que não tem muralha nenhuma, que você vai chegar num lugar melhor. Aí você entende e vai. Mas muitas vezes ele vai fazer, ele vai derrubar essas muralhas. Versículo 30: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. As nossas prioridades podem definir o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Você precisa escolher aquilo que você quer. Você precisa determinar o nível espiritual que você quer chegar. Você precisa determinar o nível profissional, pessoal que você quer chegar, e definir as suas prioridades, descartar aquilo que não é prioridade e cumprir aquilo que é prioridade na sua vida. Que Deus abençoe e que nós possamos ser pessoas assim, convictas do que queremos, objetivas, e que saibamos lutar essa luta. Paulo fala: não luto eu sem objetivo, não luto eu como quem desfere golpes no ar. Paulo sabia como era a luta e como ele deveria lutar essa luta. Você sabe como é a tua luta, como você deve lutar a tua luta, quais as prioridades que você não tem na sua vida, que você tem que abandonar, quais as prioridades que você tem e que você tem que lutar por elas. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra que revela, Deus, a necessidade de termos prioridades sobre as nossas vidas. Sustente, Senhor, as nossas vidas a cada dia. Ó Deus, fala aos nossos corações, nos dê clareza de objetivo, clareza de missão. Nos ajude a executar a tua vontade, ó Deus. Sermos pessoas bem-sucedidas, vitoriosas na família, vitoriosas no trabalho, vitoriosas na vida espiritual, na escola, vitoriosas em sociedade, ó Deus. Que sejamos uma bênção aqui nesse mundo, porque nós sabemos, ó Deus, definir e cumprir as suas prioridades. Muito obrigado, ó Deus, por cada um que chegou aqui. Abençoe, ó Deus, a cada um, cada pai de família. Nos dê uma semana abençoada, ó Deus, e guardada pelo Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, muito obrigado a todos. Nosso curso está encerrado. Tenham todos uma boa noite.